palavra, portanto, o nosso companheiro Paulo Henrique de Figueiredo. Boa noite. Tudo bem com vocês? Queria dizer, primeiramente, que toda vez que eu venho aqui, eu me sinto realmente em casa, aqui no Eurípides. Sou recebido assim e é assim que me sinto, né? E tenho um compromisso com essa casa, porque a pesquisa e a elaboração desses dois livros, elas ocorreram no decorrer da continuidade de um trabalho que, em parceria com várias casas que sempre me receberam, muitas vezes oferecendo um conteúdo que para mim era experimental, né? E no debate, na conversa na casa, é que foram surgindo os conteúdos com fidelidade, com um raciocínio adequado, para que a gente possa levar esse debate para o Brasil inteiro e até para outros países, né? O Espiritismo, ele é uma doutrina que ela age de uma forma diferente, porque ela não tem um foco único. Ela é uma grande rede, né? Então, isso é algo bom, porque não há uma casa central, não há um grupo central que seja o dirigente, ou que seja o coordenador, ou que seja quem controle o Espiritismo. Isso não existe e nunca vai existir. Então, não há uma casa que tenha a obrigação e carregue o peso de dizer assim, ó, somos nós que estamos... Isso não existe. O Espiritismo é uma grande rede, onde cada um contribui com uma parte e o todo se fortalece quando essas intersecções entre as casas também se fortalecem. E a finalidade disso pode parecer algo grande demais, mas a finalidade é mudar o mundo. A finalidade, a meta é mudar o mundo. Mas o que há no Espiritismo que possa mudar o mundo? É interessante. Nossa, mãe. Eu não falei nada de errado, não, né? Veja bem, o poder que há no Espiritismo que vai mudar o mundo é o poder de mudar pessoas. Só que ele não muda pessoas de fora para dentro. Ele muda pessoas de dentro para fora. Eu tive a felicidade de mergulhar na pesquisa desses, em verdade, de dois grandes homens, né? O primeiro foi o médico Franz Anton Mesmer, que antes do Espiritismo enxergou que a medicina não curava ninguém. Ele percebeu que os métodos que se utilizavam na época, além de não curar ninguém, destinavam-se a uma elite. Ele vivia na época da nobreza. E ele pensou o seguinte: a natureza é tão sábia que o princípio da cura não pode estar na mão de alguns homens, né? Um pouco parecido com o que eu estava falando. Não é possível que seja algo que um grupo controle e todo mundo dependa deles. A natureza deve oferecer algo relacionado à cura que seja natural. E essa foi a busca do Franz Anton Mesmer. Quando ele começou essa pesquisa sobre a medicina, ele fez testes junto a pacientes dele. E esse homem teve uma trajetória de vida improvável. Ele nasceu numa família pobre, uma família simples, uma família que numa época não havia ascensão social, não era natural, não seria o destino dele. Mas ele era tão interessado, inteligente, uma imaginação tão florescente, que o bispo da região onde ele vivia, e o pai dele cuidava da área de caça desse bispo, na região de Constança. Interessante dizer que a região de Constança foi onde Jean Hus foi queimado na fogueira. E foi ali que viveu Mesmer. O Mesmer, então, o bispo, custeou a educação dele. E ele foi da música, ele foi fazer filosofia, ele tentou direito, mas ele se encontrou na medicina. Dando um salto no tempo, nós vamos encontrar Mesmer casada com uma viúva, vivendo numa das maiores mansões de Viena, amigo da família Mozart. Mozart apresentou a primeira ópera em Viena no quintal de Mesmer. Ou seja,
imagina a vida de um indivíduo médico da elite de Viena, numa mansão, né, maravilhosa, com amigos desse nível, e ele pesquisando medicina sem que ninguém soubesse. Quando ele apresentou isso, ele foi ridicularizado pelos médicos de Viena. Ele foi para a França e nunca mais voltou para casa. Ele dedicou sua vida dali para frente a defender uma ideia. E quando, depois de uma trajetória de muita dificuldade, ele chegou a formar alguns discípulos, esses discípulos, ele disse a eles: olha, não estamos só em busca da cura, nós estamos em busca de uma transformação social. Porque se eu consigo curar por meio de um passe, as pessoas não dependem que eu cure elas. Mas se nós ensinarmos esse método a todos, o pai cura o filho, a mãe cura o filho, a mãe cura o pai. Sabe, nós vamos criar uma estrutura social onde a saúde renasça, oferecendo ideias de igualdade, oferecendo ideias de liberdade, estabelecendo na nossa sociedade a fraternidade que tanto buscamos. É incrível, gente. Mas olha, Mesmer era uma pessoa. A meta dele não era modificar a medicina, mas na França, os discípulos que mais próximo dele se interessaram pelas ideias, olha o que incrível, se tornaram os primeiros líderes da Revolução Francesa. Discípulos diretos de Mesmer. E não se conta muito bem a Revolução Francesa, porque Robespierre não foi um líder de primeira hora na França. Ele assassinou os primeiros líderes. 50 dos primeiros líderes franceses, entre eles muitos discípulos de Mesmer, foram guilhotinados num só dia. E essa história é quase desconhecida. Os primeiros que estavam propondo a Revolução Francesa não queriam matar o rei, mas não porque eles fossem defensores da monarquia. Eles não queriam matar o rei porque a ideia deles era a seguinte: vamos matar a monarquia. Matando a monarquia, o rei vira um cidadão, e a gente não precisa matar um cidadão. Então, qual é o pensamento deles? Vamos mudar as ideias, e para mudar ideias não precisa correr sangue. Então Mesmer, diante de toda essa efervescência, ele escreveu livros para deixar suas ideias prontas. Agora, olha só que interessante. Ele descobriu o sonambulismo, ele descobriu a cura pelo passe, ele descobriu que a emoção tem função no estado de saúde. Diversas descobertas que só recentemente a gente está vendo a ciência estudar. E quando ele escreveu o seu último livro, ele termina assim: apenas iniciei o estudo de coisas fundamentais para a humanidade e espero que surjam mentes mais brilhantes, que vão muito mais longe do que eu pude ir e vão fazer surgir as ideias que vão realmente ser importantes para mudar esse mundo. E quem é que surgiu? Surgiu Allan Kardec. Allan Kardec, antes de conhecer os fenômenos espíritas, já havia estudado por 35 anos a ciência de Mesmer. E aí Kardec, quando vai escrever a Revista Espírita, quando ele está iniciando a pesquisa sobre o espiritismo e convidando as pessoas que estudassem com ele, ele vai dizer assim: olha, não esqueça que o espiritismo não surge sozinho. Há essa outra ciência que não acaba quando surge o espiritismo, mas elas se dão as mãos. Magnetismo e espiritismo, fala Kardec, são ciências gêmeas. Não é possível compreender uma sem conhecer a outra. E aqui eu poderia então iniciar uma palestra que duraria 2 dias. Mas a gente não tem 2 dias, tem? Não tem. Então veja, depois de descobrir tudo que eu havia descoberto sobre Mesmer, e eu fui nas fontes primárias, nós fomos traduzir as obras de Mesmer. E faltava uma, ela estava em alemão. Eu não tinha condições de traduzir, nós traduzimos do francês, junto com o professor da Faculdade de Medicina, da Faculdade Paulista de Medicina, lá em São Paulo. Mas aí um leitor do livro do Mesmer chegou para mim e falou assim: olha, eu sou um engenheiro de São Carlos e essa obra foi muito importante para mim, peça o que você precisar.
Eu não pensei em carro, mansão, casa, não era esse o sentido. Pense em qualquer coisa que você queira, né? Foi piada, viu, gente? Se vocês quiserem rir, fica à vontade, tá? É bom avisar, né? Então, veja, ele falou assim: o que você precisar na sua pesquisa, peça. Aí eu falei: olha, eu tenho um livro grande em alemão, muito difícil, é um livro do século XIX. Aí ele falou assim: então me dá ele aqui. Dei o livro, ele instituiu, ele contratou uma equipe, tradutor, revisor, né? Uma equipe de 5 pessoas. E eles fizeram um trabalho primordial e traduziram a última obra que faltava. O que eu posso dizer então é que hoje nós temos em português as obras completas, isso inclusive é inédito em qualquer outra língua, de Mesmer. E todas as suas obras estão aqui, inclusive essa em alemão, os trechos fundamentais, o que fizeram ampliação. Então, a obra que foi fundamental para que Kardec pudesse estabelecer o Espiritismo está resgatada, né? Mas eu continuei a pesquisa e mergulhei com o mesmo objetivo de estudar a história, as ideias, o que é que ficou lá no passado, eu fiz com Kardec. Então, há uma ligação muito estreita entre os dois. Mas, lendo e estudando isso, já são décadas fazendo isso, eu digo para vocês o seguinte: o que eu vi de prático nisso? O que é que eu vi de prático? É certo que, em paralelo à pesquisa teórica, eu fiz pesquisa prática. Então, eu tenho vários grupos de pesquisa, né, que me acompanham há décadas, que a gente faz a aplicação do magnetismo na cura. E nós já tratamos de doentes terminais, muitos doentes terminais, né? Nós chegamos a tratar, durante um período, só de pacientes desenganados pela medicina, com um resultado absolutamente extraordinário, né? E essas pesquisas práticas é que deram sustentação para que eu pudesse escrever de modo teórico nos livros os fundamentos da cura. E eu queria falar com vocês, então, nessa 1 hora, sem entrar em tudo aquilo que a gente pode discutir de mais profundo, o que é que a gente pode resgatar desses 2 livros que serve para o cotidiano. Eu queria conversar com vocês o seguinte: o que é que a profundidade da cura que a gente vê nesses 2 livros, e a gente tem como trabalhar isso com profundidade, devemos fazer. O Espiritismo se destina a reconstruir a psicologia. E a psicologia vai ser a base da ciência do homem do futuro. O Espiritismo antecipa a psicologia do futuro. É isso o que resgata aqui. Isso tem que ser estudado com muita dedicação e seriedade, né? É trabalhoso, né? Mas é extremamente frutífero, né? Mas não é o que eu quero fazer hoje. Hoje eu queria fazer o seguinte: o que eu aprendi com esses 2 livros, na prática? O que vocês acham? É um bom tema? Vamos lá? O que é que o Espiritismo pode oferecer para nós na prática? Uma das coisas que eu tenho certeza que para vocês na prática vai ser interessante é o que eu faço depois que eu morri. Ninguém quer pensar nisso, né? Mas uma hora vai ser importante para você isso, não vai? Você pode não querer pensar antes, mas depois, se você tiver uma instruçãozinha, vai ser bom, não vai? Não vai? Você não se preocupa com amanhã? Semana que vem? Daqui 1 mês? E qual é a hora que a gente vai chegar lá? Não sabemos, não tem hora marcada, não é? Mas não vamos todos? Desculpa se eu estou sendo agressivo com essa informação. Mas não tem um aqui nessa sala que não vai morrer, hein? Eu garanto, né? Uma vez eu estava saindo de uma palestra há um tempo atrás, e um senhor ficou muito surpreendido com o conteúdo. E aí, quando eu estava saindo do centro, ele falou assim: Paulo, eu virei para trás: o que foi? Você não fica com medo de morrer, não, com essas coisas que você está falando? Aí eu respondi um pouco de bate-pronto, assim. Eu falei assim: olha, eu já estou acostumado, toda a vida eu morro. Não tem uma que eu escapei, então não estou preocupado, não. Então, eu tive... Quem já teve vivências mediúnicas, garanto aqui, quem aqui já vivenciou mediunidade já, pessoalmente? Quem tem vivências mediúnicas, você se aproxima da morte. E você perde um pouco o medo dela, porque você antecipa a visão dela. E não é só quem teve mediunidade, não. Quem teve síndrome de pânico, por exemplo? Já teve gente aqui? Ou conhece alguém que teve? Você se aproxima da morte, né? A síndrome do pânico é a sensação, não de morrer,
é uma sensação de ter morrido. Então, muita gente se aproxima disso. Isso causa na sua mente reflexão. Você começa a repensar, né? Quem que você é? O que eu sou? O que eu estou fazendo? Porque a gente vive de uma forma muito simplista. A gente acha que nasceu aqui nesse mundo e que vai ficar 3 séculos. A gente não se preocupa com o que vai vir. E vai vivendo do jeito que for. E não é para viver assim. O que o Espiritismo tem a nos falar sobre isso? Primeira coisa, tome consciência de que você foi enganado. Você não fez cara de quem foi enganado. Você está com cara de assim, nossa, eu fui? Eu? Não, tome consciência de que você foi enganado. Tome, pense agora. Eu vou explicar para você que você foi enganado e foi. Você não foi educado para ter medo do inferno? E eu garanto para você que você não ainda está com medo do inferno. O pessoal mudou o nome, você está com medo do umbral. Tá ou não tá? Por que você tem medo do umbral? Quem não está com medo do umbral, levanta a mão aqui para mim. Você não está? Nenhuma? O resto tá, né? Então tem muita gente, não tá não? Por que a gente não tem que ter medo do umbral? Porque ter medo é fácil. Você está com medo de ir para um lugar e ficar inseguro, ir para um lugar e ficar com medo, ir para um lugar e sofrer frio, fome, ir para um lugar que você vai ser atacado, não é isso que você está com medo? E ter que fugir, não saber para onde vai, não é isso que você está com medo? É ou não é? Então, a gente tem que matar esse medo com esclarecimento e não com falsa informação. E eu tenho certeza que a maioria aqui nessa sala foi enganado. E eu vou explicar por quê. Aqui nesse mundo, você tem medo de apanhar? Não tem? Tem medo. Porque você vai sentir dor. Você tem medo de passar fome. Você tem medo, você evita passar o frio. Você tem medo da doença. Então o medo é uma condição do ser humano. O medo, na verdade, faz a gente se mexer. O medo faz a gente mudar coisas, faz a gente tomar decisões, não é verdade? Agora, o nosso medo, ele tem toda a razão de ser. Porque realmente estamos sujeitos, né, a problemas e dificuldades. E é um dever de todos nós fugir deles. Arrumar um jeito de não ter. Aqui, a gente pode pensar, a doença era salutar. Ela vai trazer uma reflexão. Mas a sua postura diante da doença não tem que ser de aceitação. Porque tem gente que pensa assim, o sofrimento resgata, então vamos sofrer bem curtidinho. Quanto mais curtido eu sofrer, mais eu vou resgatar. Né? Esse é um erro terrível. Então a doença não é para ser curtida. Não é para você ficar assim, não, eu aceito a minha doença. Quem aceita a doença, gente? Você não tem que aceitar doença nenhuma. O que a gente tem que se adaptar é a circunstância que não se modifica. Por exemplo, se você estiver enfrentando algo que não tem solução, já digo, não é problema. O que não é problema não é para você ficar remoendo, mas se é algo que pode se modificar, vá em busca da mudança. O que você não pode fazer isso é com desespero, fazer isso com medo, fazer isso, eu tenho que de qualquer jeito, sabe? Aí sim, você tem que enfrentar, mas enfrentar com calma. Então veja, por que as pessoas vão para o mundo espiritual e vão sofrer do jeito que vocês estão pensando mesmo? Vai mesmo. Morre e vai ter fome, medo, frio, vai fugir, vão atacar, ele vai correr, ele vai falar, caramba, estou num pesadelo. E o pesadelo não passa. E a sensação é real. Então não adianta querer fingir que não seja. Aí você fala, não, mas eu tenho que ter noção, gente, eu acho que eu morri. Tá, mas se morreu, e daí? Não acaba a situação que você está vivendo, o sofrimento não para, a circunstância. É possível entrar nessa circunstância. É possível, não estou dizendo que não seja possível. Só que ela não é do jeito que você está pensando. E eu vou explicar por quê. Aqui nesse mundo, tudo que nos afeta vem de fora. O frio não tem que vir de fora? O calor não vem de fora? Não é isso? O estímulo que nos dá medo não vem de fora? Por exemplo, se aparecer abrir aquela porta e tiver um leão lá, quem que fica?
não fica um. Mas você não precisa nem pensar. Você começa a ver um outro correndo, você corre junto. O nosso cérebro tem mecanismos extraordinários para fazer com que o medo tenha uma reação efetiva. Por exemplo, o nosso cérebro trabalha por imitação, por espelho. Se um indivíduo perto entrar no estado do medo, o seu cérebro induz você ao mesmo estado, porque ele pressupõe que há um perigo. Então é melhor que você reaja ao perigo rapidamente do que você passar por uma situação que possa lhe prejudicar. Então, quem controla as nossas emoções, medo, raiva, tristeza, prazer, dor, é o cérebro. O estímulo das emoções, ele é cerebral. Então, a distinção entre alma e corpo é algo que a gente tem que pensar com calma. Não é uma carcaça o corpo e tudo é alma, e tudo é espírito. Não, o corpo é um instrumento. A sua alma toma decisões, mas o seu corpo funciona com um automatismo gigantesco, com relação à memória e com relação a emoções. Agora, o que ocorre com a alma quando ela se desprende do corpo? O que acontece após a morte? A gente vira fumaça? Não, você tem um corpo, não tem? E tem um corpo que é o corpo que a gente chama corpo espiritual, perispírito. Então, o que vai acontecer conosco, assim que a gente morrer, é o seguinte: é difícil perceber. Principalmente se essa morte for muito instantânea. Fica muita gente com medo assim, vai uma morte violenta, morro de medo de uma morte violenta. Não, ela é a morte mais imperceptível. Porque acontece tudo com uma rapidez tão grande que você não tem tempo de analisar a situação. E se o corpo morre, todos os seus sentidos permanecem no corpo espiritual. Então você se mantém na circunstância sem saber que trocou de corpo. Nunca pensou nisso? É como se a gente estivesse dormindo. Quando você vai dormir à noite, boa parte de nós sai do corpo. E se ocorrer um acidente, a gente sai do corpo também rapidinho. A maioria de nós, e é uma característica do nosso planeta, que ainda está num processo evolutivo inicial, quase todos nós, a sensação do perispírito é bastante próxima do corpo físico. Muito próxima. Para a maioria de nós, ela é idêntica. Então, assim que você morrer, o seu corpo continua sendo parecido com o que você tinha antes. Então, você sente o toque, você anda, Muitas vezes a gente não tem controle em que ambiente estamos, mas as sensações são muito próximas de quando você estiver acordado. Então, você vai ter dúvida se morreu. Saber que morreu é um processo de entendimento, que você vai vendo que, poxa, as pessoas não falam comigo, ou eu estou num lugar diferente, Porque tem dois tipos de espírito. Tem espíritos que morrem e continuam entre nós. Porque ele está parece tão natural para ele, o estado em que ele está, que ele não se reconhece morto. E aí ele mantém-se no cotidiano. Vai para casa, vai para o trabalho, anda na rua e mantém-se aqui. Se há um grau de consciência maior, ou se há um grau de contato com espíritos um pouco mais esclarecidos pela sua própria trajetória, você se vê junto a um grupo. E aí você fala, nossa, não estou reconhecendo esse lugar, como é que eu vim parar aqui? Não cai também imediatamente a ficha. Mas algumas pessoas presas em emoções, vivendo descontrole, saindo um pouco da realidade, se mantêm confusas no mundo espiritual. E aí sim podem enfrentar circunstâncias que outros espíritos à volta, percebendo o quanto aquele indivíduo está descontrolado e não está encontrando saída para a situação que está, ele vai quase que brincar com aquele indivíduo. E aí sim cria situações que dão medo, que dão fuga e que dão uma situação, parece que eu estou vivendo num lugar estranho, algo que eu tenho que fugir, que estou desesperado. Mas veja, o espírito que quiser lhe atormentar, ele sabe que o que deixa você denso e apegado à matéria, o que deixa você à mercê, é estar preso nas emoções.
Então, se eu te assustar, você vai ficar com medo e vai fugir. Se você tiver crente de que seu corpo é um corpo físico, eu posso te bater e você fica com medo. Agora pense o seguinte: até onde um espírito pode fazer algo com você? Vamos direto ao objetivo. Algum espírito pode te matar? Você já está morto, né? Não vai te matar, concorda? Então pense o seguinte: medo só serve para proteger corpo físico. Medo só é uma emoção necessária para que você proteja o seu corpo. E raiva? É útil raiva? Não, é algo que a gente tem que lutar contra? Não, raiva é emoção fundamental. Veja, se entrar um leão por aquela porta, o que a gente faz? Sai correndo. E se o leão estiver atacando uma criança? Vão para cima do leão. Não vai? Mas não vai mesmo. Não junta um monte de gente e vai para cima do leão? Você vai. Agora, quando você foge, qual é a emoção? E quando você ataca o leão? Raiva. Então são emoções que proporcionam finalidades diferentes. O medo vai fazer você ressalta a sua capacidade racional. Sabe por quê? Os estímulos do medo fisiológicos ressaltam a sua capacidade racional para você saber fugir, para você ter lucidez e escolher o melhor caminho Agora a raiva não, ele diminui o racional para que o seu corpo, que é um animal, né, você haja por meio de um corpo animal, você possa ter mais eficácia em atacar, sem ter que ficar pensando muito. Então um indivíduo que está com raiva, ele raciocina? Não. Adianta conversar com quem está com raiva? Não adianta. Por quê? Porque fisiologicamente a razão está embotada. Na prática, a gente sabe disso, não sabe? A pessoa com raiva não adianta querer conversar, concorda? Mas isso tem uma característica fisiológica. A raiva diminui a capacidade racional para que ele possa exercer a função animal de se proteger atacando. E o medo ressalta a capacidade racional, mas para fugir e não para resolver os problemas da vida. Então quem está sob a situação do medo consegue resolver problema? Não, porque tudo fica ruim. Porque ele está numa situação de fuga. E quem está com raiva consegue resolver problema? Não. Então isso nós estamos falando do corpo físico. E a tristeza serve para alguma coisa? Ou não serve para nada? Serve? Serve para as circunstâncias da vida que a gente tem que absorver o que ocorreu. Quando você está comendo, o cérebro em algum momento manda uma sensação de tristeza que é para você parar de comer. É que a maioria das pessoas não ouvem esse aviso do cérebro, né? É um problema de comunicação entre a pessoa e o cérebro dela, né? Mas é verdade, quando você está saciando, ele dá aquela né? Para você ficar ali. Então essas sensações são sensações que lidam com o corpo. Gente, quando que acaba de comer, não dá um sono? Então, esse sono dá aonde? Não é no seu corpo, não é em você. Você não é o corpo. A condição da raiva é você ou é o corpo? A hora que o estímulo induziu na raiva é a fisiologia orgânica. É que você lida com ele porque você é uma alma presa ao corpo. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? As emoções são fisiológicas. E as sensações, dor, tudo isso, frio, não são fisiológicas? Estimuladas pelo nervo. Então você é uma alma usando um corpo que tem sensações, emoções e todas essas características. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Morreu. Vocês já estão se acostumando com esse negócio de morrer já, né? Posso continuar? Já está acostumado, né? Depois você chega em casa, reza uns 3 preces, né? Para tirar o agouro, né? Agora eu vou continuar. Vai morrer mesmo, vai, não vai? Acho que sim. Eu acho que causou um certo incômodo em algumas pessoas, mas não vou ligar. Então veja, você vai morrer mesmo, gente. Se conforma. Então veja, você chegou no mundo espiritual, o corpo não parece igual daqui? Mas agora preste atenção, ele tem reações emocionais, o perispírito?
Já ficou na dúvida. O perispírito transmite a você sensação de frio no mundo espiritual? Dor? Emoção? Está na dúvida, né? O perispírito transmite para você? Veja, se aparecer o leão na porta, você vai sentir medo. É você que escolheu. Agora está na hora de eu ter medo? Não. A imagem dentro do cérebro vai para a área das emoções e manda o estímulo. Tá certo? Você não escolhe ter medo. O medo é uma decisão do cérebro com relação aos estímulos que ele percebe, entendeu? Tá claro isso? E a dor também, ela não existe no lugar onde você sente. Eu estou escolhendo a pessoa errada, ele é grandão, né? De repente o beliscão dói aqui, eu estou mexendo com a cabeça. Você é menorzinha, eu vou fazer com você. Não quer. Então veja, quando você belisca aqui assim, a dor é aqui que está acontecendo? Ela está acontecendo no cérebro. E ele dá a localização como sendo aqui, percebe? Não é uma dor que tem aqui. Então aí vamos pensar, você está no mundo espiritual, você sente dor? Está na dúvida, não está? Agora é que vai entrar o espiritismo, porque você foi enganado. Porque a igreja diz que você sente. Veja, o perispírito, ele não tem a fisiologia do corpo. E enquanto eu vou falar agora, mas você presta atenção, tá? Vamos combinar? Ó, no corpo, o que nos impressiona chega pelos sentidos, não é? Não é de fora para dentro? O frio não vai ser de fora para dentro? O estímulo visual que cria o medo não é de fora para dentro? O que gera raiva não é tudo de fora? As sensações vêm de fora, impressionam os sentidos, isso vai para o cérebro. Não é assim que funciona? Tá. Presta atenção. Não tem isso no mundo espiritual. Não há no mundo espiritual estímulos externos que sejam causa de sensações e emoções. Do ponto de vista fisiológico. Pegou isso? Agora eu vou explicar. Ó, aqui apareceu o leão, todo mundo foge, mas a imagem não vai para o cérebro e o cérebro interpreta que tem que ter medo e gera emoção que vai dar na sua fisiologia. Concordam com isso? Tá, você está no mundo espiritual. Pode aparecer a imagem de um leão? Pode. Se esse leão te morder, vai arrancar um pedaço seu e você morre? Não, não tem isso, gente, no mundo espiritual. Agora, você pode ter medo do leão? Mas vai ser fisiológico? Mas vai ser como, então? Você vai estabelecer um estímulo olhando para o leão que você tem medo e vai determinar uma emoção que é lembrança de quando você estava em vida. Então essa sensação vai surgir em você como um todo, mas não é resposta fisiológica. Você está entendendo? A mesma coisa com a tristeza, com a raiva. Raiva. Se você se acostumou a ter raiva de alguma coisa, o cérebro grava isso. E quando alguma coisa que te dá raiva aparece na frente dele, ele não vai trazer o estímulo? Mas não é fisiológico? E a situação de estar com raiva, você tem como controlar naquele momento? Só depois de um tempo. Instantaneamente não. Você percebe? Porque é o corpo. Você é o corpo. Não, então ele é como se fosse um animal, gente, que tem emoções e sensações. Se aqui a gente pusesse aqui, pudesse 15 ar-condicionado aqui no máximo, quem quer ter frio? Todo mundo? Todo mundo tem como controlar? Ah, não, eu sou mais inteligente, não vou sentir frio. Não existe. Por quê? O frio não é o contato da nossa pele, né, com o ambiente que está tirando energia da gente? Isso dá frio? Mas isso é o cérebro que vai determinar. Vocês estão conseguindo entender? Dor não é a mesma coisa? Tá. Agora, no mundo espiritual, por que não vai ter frio? Porque o corpo espiritual, ele é diferente do corpo físico. Aqui os estímulos não vêm de fora e atingem a gente. No mundo espiritual, tudo vem de dentro para fora. Você sente, pensa, e você torna o seu perispírito um reflexo do que você pensa e sente. Entenderam isso? Você está no mundo espiritual, o corpo é igual.
Eu não estou falando, gente, de teoria espírita. Eu estou falando do que vai acontecer quando você morrer. Volta a falar, hein? É a prática, é a vida. Agora você está com o corpo, uma hora você vai estar sem. Aí você está no mundo espiritual. Vai ter esse dia. Me cobra lá se você achar que não. Quando eu vou chegar, porque você vai antes. Falei primeiro. Então veja, você está lá no mundo espiritual. Você vai ter corpo igual tem aqui. E você vai ver coisas, tudo igual. Só que você tem que parar e pensar, eu não estou com um corpo igual da terra. Se eu ver um leão, o corpo não vai ter estímulo de querer fugir. Eu só vou ter sensações de medo se eu olhar para ele e ficar com medo. E se eu não ficar com medo? Aquilo tem que ficar, concorda? Porque o leão vai morrer, eu vou morrer. Agora eu estou no mundo espiritual, apareceu o leão, e se eu não quiser ter medo, o que acontece? Absolutamente nada. Mas será que você consegue controlar? Aí é que está. Você tem controle sobre as suas emoções? Se você não tem aqui, não tem lá. Eu não consigo, eu tenho essa raiva, mas eu não posso fazer nada. É o corpo, que eu não tenho jeito. A gente não faz assim de vez em quando? Eu tô com esse medo, mas não sou eu. É a depressão, é a tristeza, é a depressão. É a ansiedade, eu não posso fazer nada, é ela. A gente não fala isso? Então, se for, ela manda mais que você. E aí, quando você chegar no mundo espiritual, você vai conseguir controlar as emoções? Não, você vai se subjugar a ela. Aí, se quiserem dar estímulo para você ficar com medo, você fica. E depois que ficou, você consegue sair? Aí é que está a questão, gente. Presta atenção. As emoções aqui, a dor e o prazer, tem começo, meio e fim? Ou é uma sensação contínua que não para nunca? Não para? Mas para porque não é um controle fisiológico? Então o medo, mesmo quem tem, estimula muito medo e acaba tendo ansiedade. Toda crise de ansiedade tem começo, meio e fim. Quem tem pânico não tem começo, meio e fim? Todas as emoções não tem começo, meio e fim? E os estímulos naturais também. Você tem medo, mas chega uma hora que ele acaba. Concordam com isso? E prazer, como é que é? Não é começo, meio e fim? Tá. Agora a gente vai para o mundo espiritual. Lembra? São estímulos externos que colocam você numa emoção? Ou é você pensando? Tem começo, meio e fim? Depende do momento em que você se desligar. A responsabilidade é sua. Então pensa assim, o indivíduo está aqui. Aí ele vai buscar um estímulo de prazer. Concorda? Vai buscar o estímulo do prazer. Aí ele sente aquele prazer. Não acaba depois? E o corpo não dá uma saciedade naquilo? Agora, se ele tiver compulsividade, ele vai querer o prazer de novo, concorda? Mas não é um sempre de busca o prazer, sente prazer, acaba, vai começar outro. Não é assim? Agora, pensa no mundo espiritual. Se o indivíduo vive a ilusão de querer o prazer lá, ele vai tentar? Vai ou não vai? E ele não vai criar a circunstância de sentir o prazer? Agora, aquilo é de fora para dentro ou é de dentro para fora? Não é a criação da mente dele? Tá, então ele vai até reproduzir as sensações de prazer que ele tinha na Terra, concorda? Ele vai relembrar. Não estou falando que ele faça consciente, é até inconsciente. Agora, o corpo espiritual vai dar a saciedade? Pensa bem, vai dar saciedade? Não, porque o corpo espiritual não tem as características fisiológicas do corpo físico. Ele reflete o que você pensa e sente, e não reage por si só. O corpo espiritual, gente, ele é a resposta imediata do que você pensa e sente. Ele é totalmente subordinado à sua vontade. Ele não reage a estímulos externos, só interno. Isso é ruim? Não, isso é maravilhoso. Porque quem controla um espírito bom e seguro? Alguém consegue controlar ele? Vocês não estão respondendo por quê, gente? Eu não estou entendendo. Juro que eu não estou entendendo. Bem? Timidez. Então, peraí, vou perguntar de novo. Porque quando vocês respondem, eu sei que entendeu. Quando eu respondo, parece que está pensando em outra coisa. Então, veja bem. O corpo fisiológico não é você. É um animal que você está controlando. Então, você é uma alma usando um corpo. Então, tudo que acontece com ele são fenômenos fisiológicos. A emoção que você vai sentir
é uma emoção fisiológica. Então você tem que aprender a lidar com ela, porque ela tem começo, meio e fim. Prazer também não é assim? Tá. Morreu, está no mundo espiritual. Quando você estiver no mundo espiritual, tudo parece que é igual aqui, mas porque você está habituado com as coisas desse mundo. Mas não é verdade que seja assim lá. Por quê? O perispírito não responde a estímulos externos. Ele responde ao que você sente e pensa. Mas se você olhar para uma coisa e ficar com medo, esse medo não é necessário lá, porque não precisa de proteção para o perispírito. Então é um medo que você lembra de ter medo quando você estava aqui, e você reproduz ele lá. Então veja, essa sensação de medo, ela é um estímulo que vem da fisiologia para você, ou vem da sua mente para a situação que você está vivendo? Percebeu isso? Então, se não é um controle fisiológico, tem começo, meio e fim? Se você quiser, com a vontade. Mas o indivíduo com medo lá no mundo espiritual, ele consegue parar para parar de ter medo? Não consegue, gente, se ele não tiver controle sobre medo. Se tiver, aí que tá, tudo é o controle. Sabe qual é o nome do controle? Chama-se vontade. Agora, quando você faz o que você quer com a sua vontade, em benefício de algo que é bom, chama-se livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio é uma conquista. Nós nascemos sem ele, como a gente nasce sem inteligência. Então, olha só que coisa interessante, hein? Quando você tem a sua primeira vida humana, você não tem livre-arbítrio e nem tem inteligência. Você já não faz escolhas hoje? Então, isso você desenvolveu, a capacidade de escolher. Essa é a vontade. Só que tudo que você faz é o que você quer? Ou você se arrepende do que você faz algumas vezes? Então, você não tem controle total da vontade como deveria. Porque o espírito que alcançou uma capacidade adequada de lidar consigo mesmo é o espírito que faz só o que ele quer, de acordo com as diretrizes que ele já conquistou do que ele deseja para si mesmo. O que é o vício? As pessoas querem ter vício? Não. Mas o vício é o perder o controle sobre si mesmo. E o estímulo externo é que passa a mandar. Mas então isso é uma coisa ruim? Mas como é que a gente faz isso? Percebe que tem isso e vai lutar para desenvolver a vontade. Porque quando chegou no mundo espiritual, se você não usar a vontade para interromper as situações críticas, que pode ser medo, tristeza, raiva, frio, você vai ficar sem parar sentindo isso. Entendeu? O grande inferno do espírito é ele ficar prisioneiro dos seus pensamentos. Agora me diz o seguinte: por que o espiritismo é uma coisa interessante? Veja, sem essa informação, o indivíduo que está no mundo espiritual, ele vai parar para pensar e achar que é ele que está criando aquilo? Ele vai achar que é externo, não é? Então ele não vai dizer que está no inferno? E ele não está? Tá. Sabe qual que é o maior dos infernos? Não é viver essas circunstâncias no mundo espiritual, é não saber que não é algo externo, mas que a causa é interna. Caiu a ficha agora? E você não estava sendo enganado? Estava. Então, mas ele está falando isso há mais de 2000 anos, a gente não entende. Então pensa, vou voltar a repetir tudo que eu falei antes. Você vai morrer. Você vai chegar no mundo espiritual. E você vai poder se encontrar numa situação difícil. Agora, como você sai daquela situação difícil? Saindo da ilusão, porque aquilo é uma ilusão. E como é que você sai da ilusão? Se centrando. Isso aqui que eu estou vivendo não está acontecendo. Eu não dependo disso aqui, eu quero sair disso. E eu vou sair disso. Só que o passo mais difícil é que, quando a gente não está conseguindo sair de uma situação, o que a gente tem que fazer... E aí, gente, nós estamos na conversa íntima, é só eu e você, não tem ninguém ouvindo. Pensa assim, você lembra de pedir ajuda quando você está com uma situação difícil nesse mundo aqui? Mas é uma coisa difícil de alcançar, porque a maioria das pessoas não pedem ajuda. Ela não quer se submeter a ter alguém ajudando. Pedir demais também está errado, viu? Então veja o seguinte, você tem que ter segurança. Pedir é estar seguro do que você precisa de um outro e que o outro vai te ajudar e que você vai fazer a sua parte. Então veja, parar e se centrar no mundo espiritual e falar: caramba, isso aqui que eu estou vivendo é uma ilusão. Ela é extremamente real, mas é uma ilusão.
Agora, se você parar na situação que você está lá, o que pode mudar, gente? Não é o seu pensamento? Mas eu vou contar um segredo para vocês. No mundo espiritual, é segredo esse, tá? Ó, eu não falei que tem inteligência e vontade? Inteligência e vontade. Estou dando tecnologia da espiritualidade, hein, gente? Presta atenção. A inteligência muda formas. E a vontade muda a frequência. Tem físico aqui? Não. Tem algum físico aqui? Não. Mas só para saber se eu não vou passar vergonha. Então veja, não tem a frequência de ondas. A gente não vê isso. Você pode ter frequência baixa, não tem o som. Depois, se você for ver as ondas eletromagnéticas, não vai se tornando uma frequência cada vez maior. Não tem micro-ondas, não tem frequências altíssimas. Então o mundo espiritual funciona assim. Conforme você pensa e sente, você deixa o seu perispírito numa determinada frequência. Televisão a gente não vai mudando de canal, vai se sintonizando com outras coisas? Deu para entender isso? Então é o seguinte, no mundo espiritual, o que você pensa altera a forma. E o que você sente, a sua vontade altera a frequência. Pô, mas para que eu uso isso lá no mundo espiritual? O estado emocional relacionado ao mundo físico, tristeza, raiva, é o que no mundo espiritual nos deixa mais denso. Então, ficar no mundo espiritual com medo, raiva, tristeza, essas coisas não são para proteger o corpo? Tem função no mundo espiritual? Não. Então, quando você sente essas coisas lá, raiva, medo, tristeza, tudo isso, o seu corpo espiritual fica mais denso. E ele não vai ficar mais próximo do que é o corpo aqui? Então você vai se sentir frio, vai sentir medo, vai sentir fome. Você vai querer se abrigar, você vai sentir sono. E aí você fica vivendo lá como se fosse aqui. Se você alterar a sua emoção, é fácil? Não é fácil. Mas se você alterar a sua emoção, sabe, se afastar daquela sensação de medo, de raiva e buscar uma tranquilidade, eu estou bem, eu estou tranquilo. Você altera a vibração do seu perispírito. E ele sai da sintonia com aquelas emoções. E você não mais vive aquela circunstância que você estava vivendo, que estava sendo dolorosa. Então veja, a gente tem medo de ir para um umbral, não é? Olha o raciocínio errado. Você está com medo de ir para um local que seja ruim. O espírito depende de local? Não. Porque se ele estiver numa situação de apego, ele não fica denso, preso a emoções, e aí ele vai se sentir mal, não importa onde esteja, em qualquer lugar que esteja. Agora, vamos supor que exista um umbral. Vamos lá. Que é um lugar que tem muita gente vivendo a ilusão. Pode existir isso? Então vamos pegar essa situação. Está lá no umbral. Vamos junto lá? Você não quer, né? Nem no exercício, só na brincando. Vamos brincar de lá. Então veja, está no umbral. Você não vai ver um monte de gente desesperada? E a pessoa está com fome, com frio, com medo, não é isso? Tá. Aquilo lá é real? Para ele é. Mas é tão real que ele não consegue sair daquilo, concorda? Para ele é real, gente. Ele está sentindo frio. Você fala para ele, não, meu amigo, você não está sentindo frio. Ele fala, tá, então vem aqui para você ver como você está. Ele vai sentindo, ele tá, gente, porque parece real para ele. É uma ilusão que parece real para ele, né? Agora pensa o seguinte, eu não posso ir lá para conversar com alguém que está lá? Aí eu não vou tornar meu espírito mais denso? Agora, mais denso, eu preciso ficar preso em emoções para ficar mais denso, se eu quiser? Não, se eu tenho controle, eu não vou fazer isso. Eu só vou densar porque meu propósito é ajudar. Aí eu fico mais denso, a pessoa não vai me ver? Vai. Então eu estou lá no lugar que é o umbral. Porque eu estou lá porque eu quero ajudar. Então quando eu chegar lá no umbral e aquelas pessoas estão assim, me diga, eu estou sentindo frio? Não. Eu estou sentindo fome, frio, abafado? Não estou. Por quê? Não há estímulos externos naquele lugar. São formas só. E no mundo espiritual você cria forma com a inteligência. Entendeu? Não com livre-arbítrio, com inteligência. Livre-arbítrio eu me separo daquilo. Então o espírito que está denso, ele cria formas. Mas ele não consegue separar daquele ambiente que ele criou.
Agora, se eu criar uma fogueira aqui, tem que sair do calor de lá? No mundo espiritual, criei uma fogueira, mentalmente. Ela é quente? Ela não é quente, gente. Mas se eu achar que eu vou sentir quente. Porque eu estou vivendo um apego tão grande às sensações físicas, que se eu puser a mão lá, queima. E vai aparecer queimadura na minha mão? Vai. A gente não consegue fazer isso com hipnose com a pessoa aqui? Nesse mundo? É igual, é auto-hipnose. E aí você vai deformar a mão se você puser lá, e vai ficar queimada. Aí fala para esse espírito que a mão dele não está queimada. Ele aceita? Não, vai demorar para aceitar. Então, se eu for no umbral, gente, e eu não tiver descontrole das emoções, eu não vou vivenciar aquilo que ele está vivendo, e não vou ter sofrimento nenhum. E ainda vou ter a possibilidade de ajudar. Agora eu vou falar uma coisa, hein? Que eu estou aqui para falar a verdade, hein? Não venho aqui para enganar ninguém. Se você for para o umbral, e você já não está mais apegado, mas evolutivamente a gente já consegue controle de tudo? Não conseguimos controle de tudo, por mais boa vontade. Até consigo sair da circunstância. Será que qualquer um de nós consegue ir no umbral e não se envolver naquela ilusão? Você sabe por que não? Porque os espíritos que estão lá, presta atenção, hein, gente, que eu estou falando aqui, hein? Presta atenção, hein? Eu garanto que você vai precisar disso um dia, hein? E eu não estou falando nada que seja ilusório, eu estou entregando ouro, gente. Presta atenção. Você vai para o mundo espiritual. Você vai carregar essas coisas que eu estou contando para você. Aí você chega lá no umbral. Aquilo que está lá é real? Não. Você poderia se separar daquilo, não poderia? Tá. Mas os espíritos que estão lá não estão vivendo aquelas emoções fortes? Então aí é que mora o perigo, gente. Então fisicamente aquilo não vai te estimular. Fisicamente, mesmo que você use a razão. Não, eu estou aqui no mundo espiritual, eu estou no umbral, eu não preciso compartilhar disso. Só que, vocês vão me perguntar, é só um teatro, tá, gente? Não leve a mal, hein? Então vamos dizer que vocês aqui são espírito do umbral. Mas então vamos imaginar. Se você criou esse ambiente e está preso ilusório a ele, mas qual é a tua emoção? Não é medo? Raiva, tristeza? A sua não é? Medo, raiva, tristeza. Agora, será que nós já somos espíritos que no contato com esse tipo de estímulo a gente consegue não se sintonizar? Então é que está o perigo de lá. Entendeu? Não é um perigo físico como é aqui. É o perigo do estímulo da emoção e fazer com que você caia no problema junto. Então, por exemplo, você chegou no mundo espiritual. Não, eu vou sentir só uma emoçãozinha, não faz mal, depois eu saio. Dá certo? Não, porque a gente é espírito que não tem controle ainda direito. Então percebe a finalidade de uma disciplina, por exemplo, no mundo espiritual? Não, é porque aquele lugar é perigoso. É verdade isso? Não é, gente. Fisicamente não é. Mas emocionalmente pode ser. Percebeu? Agora vem a parte mais complicada. Está dando para entender tudo que eu estou falando aqui? Pegou o manual de mundo espiritual? É de graça, hein, o manual do mundo espiritual. Mas agora nós vamos para o mais importante. Como é que você quer estar quando você estiver lá, no mundo espiritual? Me diz aí, qual é a tua esperança? Ir para um lugar que seja como? Então, por que você quer ir para o nosso lar? Por que você quer ir para o nosso lar? Porque você tem a ideia, a promessa, e eu falei que você foi enganado, gente. Foi enganado, agora eu não estou aqui para enganar ninguém. Posso continuar sendo sincero? Não tem lugar bom no mundo espiritual. Tem pessoas boas. Entendeu? Do mesmo jeito que a gente desconstruiu o inferno, vamos desconstruir o céu. Pode contar com isso, gente. Não quero enganar ninguém. Vai para lá com a cartilha boa. Não tem lugar bom no mundo espiritual. Só tem pessoas que são boas. Não tem um lugar que te coloque no mundo espiritual e você fique bem. Não tem. Não existe. Acaba, gente, com essa falsa ilusão. Não tem uma colônia maravilhosa que você vai lá e que você se sente bem, que te resguarda, eu estou lá, estou bem. Não tem. Por quê?
você sintoniza com o ambiente que é próprio aos seus sentimentos e pensamentos. Então, um indivíduo que tem descontrole emocional, ele vai carregar o inferno para onde for. Então, aonde está o céu no mundo espiritual? Na habilidade de controlar a si mesmo. Então, como é que você fica bem no mundo espiritual? Você fica bem no mundo espiritual porque você não vai estar prisioneiro de nenhuma emoção, de nenhum prazer, de nenhum apego, de nenhuma raiva. Agora, quem garante que você sai daqui porque fez o curso, escutou minha palestra, você chegou lá, bom, estou resolvido, vou lá, vou chegar, vai tudo bem, maravilhoso. Cadê o umbral, onde é? Me diz aí. Só com informação você resolveu o problema? Não, nós vamos ter que investir vidas nisso. Agora, para que serve viver então aqui nesse mundo? Mas o que é evoluir, gente? Não fala a palavra vaga. Tem que ser palavra prática. O que é na prática? Então, mas o que é isso? Na prática, o mal a gente falou com tanta beleza, fácil e o bem agora. Nada disso, não é assim tão simples, gente. Veja, você estar no mundo espiritual bem. Se você tiver descontrole de emoções, você vai estar bem? Então você tem que ter controle das emoções. Se você se fechar a si mesmo, você fica bem? Então você não pode se fechar em si mesmo. Entendeu? Vamos pensar o mundo espiritual de modo prático, gente. Nós estamos falando de uma coisa que é como estudar o mundo daqui, é o mundo de lá, não é místico, não é teológico, não é assim, eu me entreguei a Deus. Não resolve, gente. Vamos raciocinar. A gente consegue acabar com a fome do mundo se a gente falar assim, ninguém quer mais que tenha fome. Resolveu? Não, a gente tem que estudar, tem que elaborar, tem que fazer coisas práticas, sabe? Vamos viver o mundo como ele é real. Então, se você quer estar bem no mundo espiritual, você tem que ter a habilidade de ter controle sobre as suas emoções. Só que aí eu vou voltar a falar, quando você chega no mundo espiritual, se você não tem controle da emoção, você consegue ter começo, meio e fim? Você não consegue ter começo, meio e fim do estímulo. Então você sofre continuamente. Pegou isso? E aqui no mundo, a gente sofre continuamente? Não. Então, estar ligado a um corpo é a oportunidade de você lidar de uma forma diferente com as suas emoções. Então, veja, você está no mundo espiritual e você está com raiva. A raiva para? Não para, gente. Se você tiver um estímulo para quê? Veja, você fica com raiva de uma pessoa. Aí você morreu. A pessoa está aqui. Você não vai continuar com raiva dela? E aí você não vai ter aquelas emoções que vão te dar uma tristeza e um apego lá no mundo espiritual? Qual que é a causa? Não é você? Agora o indivíduo que está na ilusão, ele consegue parar de ter raiva do outro? Não, então ele fica com um inferno que nunca acaba. Agora, pensa atenção. Você é uma pessoa lúcida. Você não está entendendo o que eu estou falando? E você não quer ser diferente? Então você consegue acabar com essa emoção lá? Não, você consegue aqui. Sabe por quê? Porque você vai lidar com um corpo fisiológico que as emoções têm começo, meio e fim. Então cada circunstância que você vive é uma oportunidade, uma experiência para você lidar com ela. Entendeu? Eu perdi a estribeira e não consegui controlar a raiva hoje. Tudo bem, a gente não dorme? Aí tenta amanhã. Então a vida na Terra é a seguinte: te deram um corpo, você é o corpo? Você é esse corpo? Não. Tá. Então você tem que cuidar dele, não tem? E se bobear ele morre? Morre! Então esse é o seu desafio, gente. Mas eu vou ficar com raiva a vida inteira. Não vai pegar uma doença e vai morrer por causa da doença? Aí você chega lá e você continua com a raiva, não continua? Fala, caramba, eu tive oportunidade para tentar diminuir ela e não diminuir, entendeu? Então quando você vem para a vida, você vem para enfrentar as circunstâncias, as coisas, as emoções que você não tem controle. Mas você fala para mim, justamente as coisas que são piores para mim acontecem comigo. O indivíduo que não gosta de pedra no feijão, o feijão vai parar em qual prato? O dele. Então veja, pensa assim, gente. Vê se eu vou falar uma coisa que tem coerência. O que aconteceu na sua vida não era justamente aquilo que você não queria que acontecesse? Por quê?
Quer resposta espírita? Posso continuar na minha linha de prática e coisa que resolve? Aquilo que você está enfrentando, que parece que não tem razão nenhuma, você escolheu. Você estava no mundo espiritual, vivendo uma dificuldade com aquilo que você ainda não conseguiu controlar, tentando ser útil, tentando viver lá, mas você fala, caramba, aquilo ali eu não consigo lidar direito. Aí você fala, na próxima encarnação eu vou lidar com aquilo, porque eu quero voltar para cá melhor do que eu estava com aquilo lá. Porque lá é difícil lidar com a emoção no sentido de superá-la. Está entendendo? Então, gente, nós somos espíritos. Espíritos vivendo oportunidades uma atrás da outra. Vivendo uma vida que foi construída por Deus de uma forma sublime, gente. Você tem dia e você tem noite. Você tem hoje e você tem amanhã. Você é obrigado a ser amanhã como era hoje? Não, você pode mudar, gente. Você pode mudar quando? A hora que você quiser. E você pode mudar qualquer coisa que você queira. Você está com a faca e o queijo na mão. Você está com a oportunidade. Você pode mudar a sua vida a hora que você quiser. Então a gente não precisa morrer para ser diferente. Vamos usar a razão e a oportunidade que nós estamos tendo para a gente chegar no mundo espiritual melhor do que saiu de lá. Porque esse é o verdadeiro tesouro. É essa a grande verdade que nos trouxe Jesus. E essa é o verdadeiro sentido do Espiritismo. Muito obrigado.